palmas para o apóstolo Sérgio, Imperatriz Maranhão, amém? Pegue a mão do seu irmão, vamos adorar um pouquinho antes que você se assente. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia brilhou por ti. Levante a sua voz. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se prostraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se prostraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Deus está. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo Solte a sua voz, povo. cante, cante. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Levante a mão do seu irmão, vai. Onde estão os profetas? É chegado amanhecer. Uma vez mais, fogo consumidor. Fogo consumidor, Pede ao Senhor, vem arder em nós. vem arder em nós e aquecer a chama que um dia brilhou por ti. Homens se desviaram, profetas se renderam, Mas existem aqueles que não se prostraram ante outros deuses. Onde estão eles? Levante a sua mão assim, ó. Mas existem aqueles. Mas existem aqueles que não se prostraram ante outros deuses. Quero ver você. Deus está levantando. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Quero ver você. Deus está mais forte. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, É chegado amanhecer. Mais. é chegado amanhecer. Aplaude-o. Graça e paz, amados. Abracem duas pessoas antes que você se assente, se acomode, por favor. Aleluia. Primeira de Reis,
19 e versículo 18. Ontem foi uma palavra tremenda. Quantos estavam aqui? Levante as mãos assim. Quantos precisavam daquela ministração? Levante sua mão. Da fraqueza tira força, e da morte ele tira vida, e a dor não é o fim, é um recomeço. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus te deu ontem algo tremendo, uma chave tremenda. O que você está passando não é o fim, é uma vírgula, é um recomeço. Amém ou não? Só alguns nesse lugar ouviram amém ou não? Eu vou pregar aquilo que está ardendo no meu coração, e com muito temor eu vou fazer isso. Eu sei que Deus me chamou para pregar a sua palavra, está me dando essa oportunidade, mas longe de mim pensar que eu sou merecedor de estar aqui. Eu acho que tem outros pastores e apóstolos e bispos que poderiam estar aqui, mas se Deus me deu essa oportunidade, eu não vou fugir à guerra. Amém? Diga para o teu irmão: geração de Elias. Diga para 3 pessoas: geração de Elias. Diga: geração dos últimos dias, a última geração. Glória a Deus. 1 Reis 19, 18. Eu não sei se tem um tecladista aí que poderia ficar fazendo uma adoração aqui, daqueles meninos que tem unção e sabe tocar o teclado, hein? Cadê? Ou pode ser menina também. Uau! Você tem coragem de ficar de pé para a gente ler esse versículo, não? Em respeito à palavra do Senhor? Vamos lá. Pode ser em voz alta na sua tradução. 1, 2, 3. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Diga graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Elias profetizou numa época muito difícil. O profeta Elias viveu 900 anos, mais ou menos, antes de Cristo, e ele profetizou numa época terrível da história do povo de Israel, tanto do ponto de vista religioso, econômico ou político. Era terrível a época de Israel no tempo de Elias, e para esse tempo Deus levanta Elias. No tempo de Elias, quem reinava era Acabe. Acabe era filho de Omri. Acabe era rei do lado norte, do reino do norte, aquelas 11 tribos que se separaram de Israel depois da morte do rei Salomão, cuja capital era Samaria. Acabe reinava naquele tempo, mais ou menos 900 anos antes de Jesus. Nesse tempo do reino do norte, havia uma posição econômica boa, abastada. O país, o reino estava abastado, porém, por causa da idolatria e da imoralidade, Deus manda um decreto de seca. Deus levanta o profeta Elias especificamente para liberar uma palavra, uma profecia de seca. E Elias então libera a palavra que não iria chover. Então Elias surge como profeta nesse reino de Acabe. E esse pai de Elias, ou melhor, pai de Acabe, Omri, ele procurou estabelecer relações com as nações vizinhas. E ele então casa o seu filho Acabe com uma princesa. Diga misericórdia. Quem sabe o nome da princesa, esposa de Acabe? Jezabel, a pior rainha que Israel conheceu, a maior bruxa da história de Israel. Então o pai de Acabe, o pai do rei Acabe, decide casá-lo para fortalecer o reino, por causa de questões políticas, e então ele casa seu filho com Jezabel.
Essa Jezabel era filha de Etbaal. Esse é o nome do rei, Etbaal, porque os reis estavam ligados aos deuses que governavam o seu país. Então ele era governado por Baal. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente sabe que esse Etbaal, essa Jezabel, ela era dos sidônios, que é o mesmo nome para cananeu, para fenício. Inclusive a Bíblia fala em Isaías 23:11 que Fenícia é Canaã. E esse casal, Acabe e Jezabel, esse casal introduz em Israel, começa em Israel a adoração ao Deus Baal. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Pega a mão do seu irmão e fala, está repreendido esse Deus Baal. Pisa aí com o pé direito, diga, está debaixo dos pés da igreja. Amém ou não? Inclusive, abre aí por favor, 1 de Reis 16:32. Pega seu celular, eu sei que todo mundo está com Bíblia no celular. Segura a internet um pouquinho. É uma faca de 2 gumes essa internet, vai ser muito boa para divulgar, mas cuidado. Na hora da palavra, só se for para transmissão da mesma. 1 de Reis 16:32 diz que Acabe construiu um templo para Baal. Quem abriu aí? Vem aqui correndo e leia aqui para mim. Cadê? Quem abriu? Ninguém. Corre, filho, vem. Primeiro que... E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Quem fez isso? O rei Acabe. Aonde? Na capital de Israel. A maioria do povo de Deus estava no reino do norte, estava nas mãos de Acabe, mas por causa de uma aliança errada, por causa de um casamento errado, Acabe, motivado pelo apego à esposa, ele constrói até um templo para Baal em Samaria. Então veja a época, veja o tempo, veja o momento histórico de Israel. Alianças erradas sendo feitas, introdução do paganismo, num tempo de economia muito boa. Era um reino enorme, 11 tribos. Acabe tinha herdado do seu pai Omri um reino tremendo, mas tudo começou com a falha do seu próprio pai, tentando se fortalecer em alianças humanas e nem em Deus, e não em Deus, e não no Senhor. Então, nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado. Pergunte ao seu irmão, onde está a geração de Elias? Pergunte aí, onde está a geração de Elias? Quero ouvir as mulheres bem alto, onde está a geração de Elias? Só isso de mulheres aqui? Onde está a geração de Elias, mulheres? Onde está a geração de Elias? Olha para o homem que está perto de você e fala, seja homem agora, vai lá. Os homens, onde está a geração de Elias? Vai! Só ouvi aqui, daqui não ouvi, não sei o que está acontecendo com o meu ouvido desse lado. Vamos todo mundo junto. Onde está a geração de Elias? Dá um aplauso ao Senhor. Nesse contexto turbulento de idolatria, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus naquela geração, naquela terra, para aquele povo. Dentro da igreja, seria um chamado também, e muito mais fácil. Mas Elias não foi chamado para ser voz profética dentro da igreja e dentro de culto, mas no meio de um povo desviado, um povo pagão, um povo adorador de demônios. Elias recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Onde estão os profetas do Senhor? Levante sua mão aqui.
faça lembrado a todo aquele que está perto de você. Diga a ele: você é povo do Senhor. Balança 3 pessoas aí, diga: você é povo de Deus. Você é povo do Senhor. Por favor, fala, seja profeta agora. Semelhança do tempo de Elias com o nosso tempo. Primeiro, como no tempo de Elias, hoje está faltando zelo e temor de Deus. Mesma coisa. No Brasil, nas nações, falta zelo, falta temor de Deus. Quando você olha para o desrespeito às autoridades, por exemplo, alunos e professores. Esta semana, Siloá, ela foi acompanhar alguns estagiários de curso de Direito, que Deus deu uma grande vitória para nós, para ela, para mim especialmente, que vitória de filho é vitória de pai, né? Ela foi contratada, efetivada, na mesma faculdade que ela se formou para dar aula um ano depois. Alguém podia dar um aplauso para o Senhor aí? Eu acho que ele merece. Aí só um detalhe, no meio da semana alguém estava assinando lá algumas coisas, alguns trabalhos, aí ela ouviu o nome de uma mulher, e ela falou: conheço esse nome. Que ela olhou, era uma professora do ensino fundamental dela, quando ela era pequenininha, e está fazendo direito, e ela hoje é professora, da ex-professora. Levante sua mão e fala: seja profeta, e Deus vai te respaldar. Daí, o que eu queria falar mesmo sobre da Siloá é que ela foi levar suas alunas estagiárias para fazer uma palestra num auditório com muitos jovens. E ali, as 2 meninas novas, estudando direito, começou a dar uma palestra muito técnica, e deu oportunidade para perguntas, e um aluno perguntou: é legal a gente ser rejeitado na sala de aula, porque mandado sair da sala de aula, porque não fez a tarefa de casa? Aí todo mundo começou a gritar, e virou uma algazarra, uma bagunça, e as 2 estagiárias não conseguiram controlar, perderam as rédeas da situação, e a Siloá disse que foi lá, e ela teve graça para falar, e apaziguar os ânimos, e saiu muito bem. Agora o que eu quero lhe dizer, quando se fala de alunos e professores, não tem mais respeito a autoridades, não tem mais respeito a autoridades, perdeu-se o zelo, perdeu-se o temor. Esta é a geração do mundo. Pais e filhos, nós somos a geração de que os filhos não chamam mais pai de Senhor. E eu não estou dizendo aqui que há desrespeito nisso, porque minhas filhas me chamam de você. Mas nós vivemos uma geração de que o conceito de autoridade e de respeito e de zelo acabou. Vivemos a geração que os compositores compõem músicas e chamam Deus de você. Deus, você. As nomenclaturas são mudadas para amenizar o impacto emocional, porém elas têm fragilizado os valores e princípios. Vivemos a geração que chama Deus de você e não de Senhor. Diga para o seu irmão, seu amigo que está perto de você, diga: Ele é o Senhor. E quando a gente chama Ele de você, é claro que tem respeito, mas não é o mesmo respeito de você chamar de Senhor. Eu aprendi assim, meu pai era Senhor, tudo era Senhor, ainda hoje eu chamo gente de Senhor. Deus é Senhor. Quando eu canto uma música você, eu acho esquisito, eu fico preocupado de alguém me ouvir cantando você para Deus, mas a música está lá, a gente acaba acompanhando a multidão, não é não?
Segunda característica da época de Elias, da época de Acabe e Jezabel, que é igual a nossa, é imoralidade e depravação. Vivemos a geração do incesto propagado como cultura na televisão. Já parou para pensar? Não tem mais onde descer. É claro que eu não assisto Big Brother, mas eu acompanho as notícias. E o casal mais famoso do Big Brother 2018 foi o pai e a filha, que estava se mantendo cheio de carícias e só o que eles mostraram para o povão. Filha e pai. É uma intenção do diabo de destruir a autoridade, de destruir a família. Vivemos a época de incesto, de homoafetividade, exaltação do que é impuro e descredibilização da família e do matrimônio. Esta é a geração de hoje do mundo. Na época de Elias não era diferente. Terceira característica da geração de Elias e da nossa geração, do nosso mundo, do nosso século. Vou mudar de nossa geração para nosso século, para este século. Deterioração da fé e do culto ao Deus verdadeiro. Sabe qual é a estatística hoje? Pesquise. Nunca vivemos uma geração e um tempo onde os jovens descrescem tanto. Sabia disso? A geração deste século é a geração de menos fé na história da humanidade. E a gente sente isso na pele. Sente com universitários. Frequente uma sala de aula de faculdade. Por favor, acorde. Não fomos chamados para estar adorando a vida inteira, eternamente aqui. A história vai se fechar. Não tem ninguém aqui para dizer alguma coisa. A história vai se fechar. Eu estou lendo um livro de Billy Graham. E sabe o que eu estou impressionado? Que eu descobri esse autor depois que ele morreu. Estou lendo o livro dele, escrito há 30 anos atrás. Paz com Deus. E sabe o que eu descubro? Que aquele livro é o mais puro evangelho. E eu estou voltando, não a doutrinas, mas a pureza do evangelho, a simplicidade. Que livro tremendo e poderoso. Paz com Deus, Billy Graham. Deterioração da fé e do culto a Deus, muitas invenções, muitos falsos profetas. Em último lugar, outra característica da geração daquele tempo e dessa hoje: governos corruptos e vendidos à luxúria e ao ceticismo. Eu tenho que explicar isso aqui, não. Cada dia que passa, morre um pouquinho de brasilidade que está aqui dentro. Cada dia que passa, e cada corrupção descoberta, nós descobrimos que o Brasil inteiro está podre. Porque toda família, ela é a cara do Pai. Os nossos líderes nos representam. São eles. E nós somos também eles. Que você queira, que eu não queira. Os meus pais não serviram a Deus e erraram tanto, tanta idolatria, tanta coisa errada, que eu me envergonho de contar aqui para você. Mas se eu não tivesse um encontro com Jesus, eu seria pior do que eles. A solução do Brasil não está fora do homem, está dentro do homem.
Nós estamos perdidos como nação e como governo, porque não temos procurado na chave certa, e a chave certa sai da boca de Jesus. E a chave é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. É disso que o Brasil precisa. Governos corruptos, vendidos à luxúria e ao ceticismo. Assista, apesar de eu não ser cabo de propaganda, garoto propaganda da Netflix, mas assista o mecanismo. Tem muita gente aí do Brasil que não quer que você assista. É uma ficção, não retrata dados fiéis, mas retrata o que tem acontecido no país. Elias é chamado para confrontar os profetas de Baal e para ser um farol na escuridão. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala: Elias, você é chamado para confrontar os profetas de Baal e para ser um farol na escuridão. Amém ou não? Onde está você? Elias é chamado para ser luz brilhante em meio a uma luz que está se ofuscando. Vou repetir. Elias é chamado para brilhar no meio de uma luz que está por apagar, está apagando. Estou falando da igreja. Deus precisa de Elias dentro da igreja, porque muitos têm deixado a sua luz apagar. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, sua irmã, vê se está brilhando. Quando é que a minha luz começa a piscar? Você acha que eu vou te contar aqui? Se tiver que contar, eu conto para o apóstolo Bené, me confessando a Deus e ao meu líder. Quando é que a minha luz começa a piscar? Vai me dizer que a sua nunca piscou. Estou falando da luz de Deus em você. Levante a mão e fala: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo profeta. Levante a mão mais alto, diga: Elias era homem como eu. Ele orou e a chuva parou. Você entendeu? Podia aplaudir o Senhor. Você pode. Seja luz. Você já travou uma guerra tremenda por discípulos? Já travou uma guerra sem precedentes por família, por filhos? Já? Você sabe o que é o diabo alcançar algum espaço onde você não quer que alcance, e você começa a sapatear e a orar e a clamar e a dizer: Deus. Aí Deus te fala: se posiciona, se levanta, faz guerra, use a autoridade que eu te dei. Deus está chamando profetas como Elias para ser luz no meio de Israel. Elias é chamado para ser como as 5 virgens prudentes, que além de ser cristão, de ter o nome de virgem, tinham temor, zelo e aliança. Repete comigo: temor. Diga: temor. Diga: temor. Temor. Abre a boca, diga: temor, zelo e aliança. Diga para o seu irmão: não pode faltar na nossa vida. Fala, por favor, para outra pessoa: temor, zelo e aliança. Temos que permanecer. Temos que permanecer. Eu creio que tem algo novo sendo derramado do céu para a noiva esses dias. Eu quero.
Eu quero receber. Sabe, Senhor, tenho tanta fome. Sabe, Senhor, tenho tanta fome. Acho que é dó, ou lá. Senhor, nós temos tanta fome de Ti, nós temos tanta sede de Ti, só de Ti. Levante as suas mãos comigo. Nada mais satisfaz minha alma. Cante. Nada mais. Quantos querem sede de Deus aqui, fome de Deus? Pode aplaudir o Senhor. Bora, vai. Sabe o que é ter fome e sede de Deus? Sabe como nós descobrimos isso? Quando tudo que você tem, tudo que está em sua volta não causa mais prazer em você, é um sinal de que você está com fome de Deus. Já enjoei de celular novo, eu não importo mais com carro novo, já experimentei muitas comidas deliciosas, sapatos, roupas, já preguei em muitos lugares, já fiz muita coisa, já viajei, já escrevi, já compus. Nada mais satisfaz minha alma. Isso é sede e fome de Deus. É porque eu estou cheio de muitas coisas, menos de Deus. Elias é chamado para ser como as 5 virgens que têm esse temor, esse zelo, essa aliança. Elias viveu alguns princípios que nos ensinam a ser geração dos últimos dias. Essas 4 coisas: zelo, aliança, altar, voz profética. Elias era zeloso, ele disse: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso. Você não é extremista. Quando você está sendo zeloso, extremamente zeloso pela palavra, deixem te chamar de fanático, deixe que te chame de fanático, mas não perca o zelo. Diga para o seu irmão: não perca o zelo. Aliança é manter a fé, a confissão, um estilo de vida santa. Assim era Elias. Elias tinha altar, ele adorava, ele sacrificava, ele era fiel. Elias não deixou de ser voz profética, ele não se calava, ele anunciava o reino de Deus. Onde eu vou, eu tenho que ficar atento e falar de Deus. Como pode uma voz profética muda? No lugar onde Deus me mandou, eu tenho que abrir a boca. Nós vivemos uma geração acovardada e oprimida pelas leis e pela mídia, que tem medo de perder o emprego, que tem medo de ser expulso da sala de aula. Uma geração achatada, cuja a luz está sendo ofuscada. Não! Seja luz. Se você perder, Deus te dá de novo e mais. Não se cale, não troque. Bagunça aqui, irmãos. Sei porque que tem que ficar dando tapa no púlpito novo, né, apóstolo? Aí derrama tudo. Oh, Jesus. Coloca aqui para mim no altar, que eu sei que eu vou esquecer, vou dar tapa de novo, irmão, essas coisas de derramar. Me ajuda.
Levante sua mão. Nada mais satisfaz minha alma. Eu estou assim, sabia? Só Jesus. Não estou cheio não, estou esvaziado, estou com fome. Envergonhado muitas vezes, clamando. Nada mais satisfaz minha alma. Levante as suas mãos, feche os teus olhos. Nada mais satisfaz. Estamos correndo atrás do quê? Estamos vivendo para quê? Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Eu já casei, Deus me deu filhas lindas, família linda, já experimentei de tudo. Eu quero Deus na minha vida. Quantos querem Deus na sua vida? Quantos creem que Jesus vai voltar? Fique de pé e faça barulho. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Senhor, só Jesus, Ai, levante as suas mãos e dá um gemido e fala: Deus, ai, eu quero mais de ti. Me dá mais um minutinho. Ainda tem mais antes que a onda do Espírito Santo se acende. Eu não sei você. É duro o que eu vou falar. Eu não sei explicar, mas vou falar. Se Deus quiser, eu queria estar perto dele. Se eu não fosse mais útil, eu queria que ele me levasse. Voz profética. Profeta dessa geração tem que manter o zelo, tem que guardar a aliança, tem que ter vida no altar, tem que erguer a voz profética. Pergunte seu irmão: você tem sido voz profética? 1 Reis 19:14, Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando me matar. Elias achou que estava sozinho, estava só. Ele não estava só. O Senhor tinha uma multidão de profetas. Onde está a multidão de profetas aqui? Vai! Onde está a multidão de profetas? Ele pensou que ele estava só. O Senhor tinha uma multidão de profetas com Elias, uma multidão que constituía a geração de Elias.
Geração de Elias que não se dobra diante de Baal e nem beija Baal. Diga para o seu irmão: não se dobre diante de Baal. Você precisa falar para alguém. Se você não ouvir, é porque você não falou. Diga para alguém: geração que não se dobra diante de Baal. Deixa eu ver se você vai falar para alguém. Fala para alguém. Que não beija Baal. Para a gente entender, a gente tem que estudar quem era Baal. Baal era o deus principal dos cananeus, que desde Moisés, Deus manda exterminar os cananitas, que Israel tomasse posse da terra de Canaã, porque a medida da iniquidade dos cananeus havia superado em muito que Deus manda exterminar. Esse era o Deus Baal, o chefe. Supostamente era o Deus da chuva, das tempestades e da fertilidade. Seu culto envolvia oferendas, prostituição e mutilação. Os rituais de adoração a Baal eram repugnantes. Abra qualquer enciclopédia. Não se dobra diante da prostituição, não se dobra diante da desonra, não se dobra diante da imoralidade, não beija Baal. Eu não sei você, mas como eu tenho experimentado decepção com discípulos, inclusive alguns que eram casados e ela deixa o marido para ficar com outra. Discípulos que viram ateus. Esta semana passada, uma das igrejas bem conhecidas, Imperatriz, me mandaram o vídeo do seu líder, o pastor, e naquele vídeo o pastor dizia: a igreja fulana de tal não vai mais funcionar. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, nós vamos nos reunir ao lado onde era o templo, no sábado. Sabe o que ele decidiu? Ele decidiu negar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, sem ofensas nenhuma. Ele se tornou um judeu. Esta semana, ontem, pela primeira vez na história do meu Instagram, veja a nomenclatura desses dias, um padre começou a me seguir. Não sei, eu entrei na página do Insta dele, um cara novo, falando coisas, figuras boas, não sei por quê. Tomara que ele veja algo de Jesus em mim e aceite Jesus, que eu acho que ele já aceitou, mas talvez precise se libertar de algumas coisas. Versículo 18: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Eu vou dar mais uma chance para você dar pelo menos um grito aí. No entanto, entenda. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Onde estão os 7.000? Diga glória a Deus. Abra os ouvidos.
todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Como é difícil manter uma juventude santa. Desde que eu era levita pequeno, novo, eu ouvia os pastores das igrejas dizendo: a classe mais complicada da igreja são os levitas. 30 anos depois, ou mais de 30 anos depois, eu concordo todo dia que os levitas, inclusive eu, desculpa aí levitas, não conheço, só conheço minha filha, ela dá trabalho há muitos anos, não muito, mas ela dá mais respostas abençoadas do que trabalho, porque sem trabalho não há proveito nenhum, conquista nenhuma. Ela é uma santa de Deus, que quem pensou errado aí é uma santa, moça abençoada. Desconheço uma moça que eu conheça mais santa do que aquela, e abençoada. Então, entenda bem o que eu quis dizer, mas é difícil esses dias. Ainda hoje, meninas de 16 anos estão grávidas dentro das igrejas. Cresceram ouvindo a palavra. Pais, cadê os pais aqui? Levante as duas mãos. Se você não teve coragem de levantar por você, levante pelos teus filhos. Há uma promessa para nós pais. A promessa é: ensine a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. É promessa. Não abra mão dessa promessa. Deixa eu dizer, eu faço essa oração sempre: Deus, o Senhor me deu uma promessa, minhas filhas não vão se desviar. Elas dentro da barriga da mãe delas, elas já ouviram a palavra, e o Senhor prometeu: não se desviarão. É promessa. Deus diz no versículo 15, olha aí, 19:15, diz para Elias: Elias, volta pelo mesmo caminho, volta a ser profeta, volta para o seu chamado. Você sabe que Elias desistiu, a pressão foi grande demais. A rainha falou assim: manda dizer para Elias: façam-me os deuses o que quiserem, se amanhã pela manhã a cabeça dele não tiver numa bandeja. Você já se sentiu assim? Que o inferno se levantou contra você? Mas Deus aparece para Elias nesse meio de desistência, de depressão, alimenta ele com a palavra, com o pão do anjo, dá direção para ele, dá diretrizes para ele, diz para ele: Elias, não desista, volta. Atenção, profetas do Senhor, assim diz o Senhor para ti que está meio desanimado: volta a ser profeta. Você não ouviu? Diga para alguém: volta a ser profeta. Volta pelo mesmo caminho, você conhece. Volta para o chamado. A sua sala de aula, universitário, precisa saber que lá tem um farol, você. Não sei se eles vão querer a luz de Deus em você, mas você tem que brilhar. Mas eu vou ser perseguido. Se perseguiram líderes, se perseguiram Jesus, ele diz: vocês serão, mas bem-aventurados vocês serão, quando por minha causa vocês forem perseguidos. Se está muito light a sua vida, se na sua sala de aula está tudo bem, muito light, se você está sendo politicamente correto, tu não és profeta.
você é da linha do politicamente correto, que não tem nada a ver com sabedoria, porque ninguém precisa pegar uma peixeira e sair, aceita Jesus, senão tu morre. Eu não estou dizendo disso, mas o politicamente correto é não ofender, em nome de não ofender ninguém, nenhuma classe, nem nada, eu paro de falar da palavra. Jesus foi crucificado porque ele foi profeta. Jesus foi crucificado porque ele desmistificou a religiosidade do sábado. Quando os religiosos usavam o rito religioso, os sacrifícios, os ensinamentos da lei como religião e colocavam o rito acima das pessoas, Jesus veio e quebrou aquilo, dizendo: não, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É lícito fazer bem no sábado. Pregue a palavra. Então não fique em nome do politicamente correto, tendo medo de quebrar paradigmas. Quebre paradigmas. Olha para quem está perto de você e diga assim: se você não quebrar paradigmas, você está se acovardando. Esses dias eu ouvi algo que eu ainda vou falar com aquele jovem, que ele é meu neto na fé, meu discípulo de segunda ou terceira geração. Eu ouvi dizer que uma professora leu um versículo dentro da sala de aula, ele se levantou e disse: não pode, aqui não pode, o Estado é laico, não pode defender religião aqui. Eu preciso conversar com aquele jovem, e com muito amor, vou falar para ele: você foi usado como um anticristo, como trevas e não como luz. E eu conheço aquele jovem, líder de célula, que se apaixonou por uma garota, está encegueirado, como diz o maranhense. Tem maranhense aqui, não? Só isso? Não, tá? Se não levantar a mão e for maranhense, perde a bênção hoje. Tem maranhense aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Todo mundo. Encegueirado. O jovem encegueirado pela menina, peitando tudo e todos, porque os hormônios estão aflorando no corpo dele, e ele não tem maturidade para dizer não e ir para a cruz, nega o seu chamado, a sua aliança. Glória a Deus, porque ele tem me carregado em asas de águia há quase 35 anos, e me ajudado a controlar os meus hormônios. Alguém aqui ainda tem hormônios? Levante as mãos. Alguém aqui ainda luta contra uns hormônios exacerbados aqui? Levante a mão. Tem uns que não levantaram a mão, já perderam os hormônios, já estão para lá de Bagdá, né? Eu tenho uma decisão na minha vida, que eu vou chegar aos 50 anos com melhor tempo de vitalidade física e espiritual da minha vida, e só faltam 10 meses. Estou malhando, irmão, dentro da minha casa, estou buscando a Deus, preciso buscar muito mais. Atenção, geração de Elias, estão tentando calar os profetas. Atenção, Elias foi um sobrevivente. Onde estão os sobreviventes? Fiquem de pé e aplaude, faça barulho para o Senhor. Onde estão os sobreviventes? Minutos eu te coloco de pé de novo.
Atenção, estão tentando matar os profetas para que não anunciem a vinda do Messias. Jesus vai voltar. Você viu o entusiasmo? Eu acho que eu falei mal, né? Não chegou nos ouvidos. Jesus está voltando. Fraquinho. Até um gol do Vasco no Flamengo você gritaria mais. Jesus vai voltar. Geração de Elias tem discípulos e não multidão. Espera aí, que eu não sou contra a multidão. Geração de Elias tem discípulos e não multidão. Na multidão se levanta profetas, mas a multidão não é toda de profeta. A minha certeza é que nem todos nós que estamos aqui somos profeta. Não, glória a Deus, nesse caso não. Eu tenho uma certeza, há muitos que não são profetas nesse lugar, e muitos profetas adormecidos. A certeza é tão grande, e a verdade é tão certa, que numa parábola Jesus diz que 50% da igreja não vai subir. A parábola das 10 virgens. Ele também afirmou que o caminho que leva para o céu é estreito, e poucos serão os que vão entrar por ele. Se a calça está larga igual calça de palhaço, ajuste o cinto, porque o caminho é estreito, não pode ficar folgado demais as coisas não. Elias fez sucessor. Na multidão se levanta profetas. Quantos recebe? Diga amém. Agora vamos ficar de pé, eu vou encerrar. Vamos orar. Moisés disse: quem dera todos fossem profetas. Onde estão os profetas da multidão aqui? Quem é profeta nessa multidão aqui? O Senhor disse: eu separei uma multidão de profetas, Elias. Não é só você não, 7.000 profetas. Atos 3, 22, pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Moisés era profeta escolhido por Deus desde o seu nascimento. Durante 40 anos ele foi treinado no natural, veio a ser príncipe. Ele conhecia o seu chamado, foi criado pela sua mãe até desmamar, recebeu os princípios, recebeu o chamado, foi treinado no natural, era a nata do Egito, sabia do seu ministério, mas se frustrou como ministério e se tornou foragido por assassinato. Moisés, na segunda etapa da sua vida, durante 40 anos, ele aprendeu a ser humilde, desistiu de confiar no braço, na força do braço, na sua inteligência, para ser levantado como profeta e libertador na força do Senhor. 40 anos. Moisés foi profeta como Elias e nos ensina isso. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Disse que impressionante, pensou: por que a sarça não se queima? Vou lá ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus chamou dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o Senhor: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus estava falando para Moisés: eu sou o fogo, você é a sarça, Moisés. A sarça é desprezível, ninguém quer.
mas se eu te encher com o meu fogo, você poderá ser o profeta e cumprir o seu chamado. Mais forte esse aplauso. Deus fala para Moisés: venha descalço, se esvazie dos seus diplomas, dos seus achismos, venha e se encha da minha presença e seja profeta nessa geração. Levante a sua mão e aponta para alguém que você ama e diga: liberta o povo do Senhor, liberta o povo do Senhor. Atenção, geração de Elias, estão querendo matar os profetas. Onde estão os profetas do Senhor? Atenção, geração de Elias, querem te calar, mas o Senhor te chama descalço. O Senhor te chama para ver o que está acontecendo. A sarça está sendo incendiada. A sarça é você, desprezível. Você e eu nunca vamos mudar. Seremos carne, cheias do Espírito Santo. A sarça não se consumia. Só quando Jesus nos levar e nos transformar. A guerra continuará diária, todos os dias da sua vida, até que Jesus te transforme. Todo dia Satanás vai bater na porta do teu coração para entrar, e quando ele bater, alguém vai responder dizendo: você não pode, Satanás, entrar nesse coração. E Satanás vai perguntar: quem fala aí? Aí Jesus vai responder: quem está aqui é Jesus, porque o dono da casa não está mais, ele me colocou aqui dentro. Onde estão os profetas? Eu preciso terminar com alguns profetas aqui no altar, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Fogo consumidor, Venha, venha ver em nós, e aquecer a chama que um dia queimou por ti. homens se desviaram, Profetas se venderam, profetas se venderam, mas existem aqueles, que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobram. Jogue a sua mão para o céu. diante outros deuses. Profetiza. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Restaure o altar, Elias. Restaure o altar, Elias. Fogo consumidor, Vem arder em nós, venha arder em nós, aquecer a chama e aquecer a chama que um dia brilhou por que um ti. dia queimou por ti. Homens se desviaram, Profetas se venderam, profetas se venderam. Levante a sua mão e diga: mas existem aqueles, mas existem aqueles. que não se dobraram. Mas existem aqueles que não se dobraram diante
manto de profeta. Recebe. É chegado amanhecer. Fogo consumidor, venha. Pede a Ele aquecer a chama. Eu pedi os pastores, os apóstolos, para impor as mãos de algumas aqui. Tem unção nesse lugar. É um momento profético. Profetas, pode ministrar. Tem unção aqui. Mas existem aqueles. Recebe o manto de profeta. Recebe o manto de profeta. Recebe. Vai, filha, agora. Recebe, agora, ali, recebe, aqui. Vai, recebe o manto, recebe o manto, recebe o manto. Está sacudindo toda a terra. Está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer. Recebe o manto, recebe o manto. Agora, aqui. Recebe o manto. Rabacanda. Recebe o manto, filhinho. Recebe o manto. Cadê os pastores? Ministrem. Onde estão os pastores? Ministrem. Já durou a noite, é chegado amanhecer. Recebe o manto. Onde está você? Recebe o manto. Recebe o manto. Ele está nesse lugar. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas nessa manhã. Um novo dia amanhecer, uma nova história. Não pare. Recebe o manto. Já durou a noite, Levante as suas mãos. Tem unção. Sem parar. Não pare de adorar, mais suave. Levante as suas mãos. Tem unção. Eu sei que alguns de vocês estão lá atrás, acanhados. Não são só esses, vocês também. Alguns estão dizendo: eu sou profeta já, não preciso ir aí. Precisamos. Alguns talvez chegaram agora, não ouviram a palavra. Eu te convido, sai do seu lugar, vem mais para cá. Eu te convido, venha ser pastor, venha ser profeta. Recebe. Ontem nós ouvimos que um dos grandes males da igreja é a falta de humildade para reconhecer que precisa. Onde estão os profetas aqui? Levante a sua mão. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama. Deus vai te encher, filha. Vai vir um manto sobre ela. Já está. É só selo. Recebe o manto. Recebe. Levante as mãos. Recebe o manto. Recebe o manto. Aqui, filha. Recebe. Recebe o manto. Recebe o manto. Ora, carabaxa. Recebe o manto. Recebe o manto. Aqui tem um profeta sendo levantado. Um profeta. Recebe. Separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história. Levanta as mãos.
recebe, recebe, manto profético, recebe o manto profético. Deus está separando seus profetas. Um novo dia, recebe. Onde está você? O choro já durou a noite. Recebe o manto, recebe o manto, filho. Se levanta nessa geração, se levanta nessa geração. Seja santo, seja santo, seja diferente. Recebe o manto, manto profético, recebe. Chegando amanhecer. Adore, adore, adore. Deus está. Ora, carabaxerebe, rama carabassurama. Volta para o caminho, volta para o caminho. Volta, volta. Um novo dia amanhecer. Uma nova história se cumprir. Volta para o caminho. Eu ministro na sua vida unção dobrada de profeta. Tu és profeta, não toque o seu chamado. Recebe o manto. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. O choro já durou. Alguém ora com esse menino aí, eu não alcanço. Alguém ora com ele ali. Uau! Cadê o pastor ali? Ele, traz ele. Vai, não pare, não pare. Venha! Chega, caramba. Levante as suas mãos, meu filho. O Senhor te separa para ser profeta na sua geração. Recebe o manto. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Aquele, alguém me traz aquele. Esse. Ele. Vai, traz. Deus está Levante as nesse suas lugar. mãos, menino. Ele está nesse lugar. Recebe o manto profético, meu filho. Recebe o manto do Espírito Santo para ser profeta. Recebe o manto. Seus profetas. Recebe o manto. Recebe o manto. Recebe o manto. Recebe. Deus te levanta como profeta, menino. Onde você estiver, seja santo. Recebe o manto. Agora. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia Amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado amanhecer. Deus está levantando. Um novo povo. Cante Sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Quero ouvir você dizer: um novo dia, uma nova história se cumprir. O choro. Recebe o manto do Senhor para ser profeta. Recebe o manto para ser profeta. Recebe, filho, o manto para ser profeta. Recebe, seja cheio do Espírito. Recebe o manto para ser profeta. Seja cheio do Espírito. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo seus Toda a profetas. terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia, Amanhecer, uma nova história se cumprir. o choro já
Cante, cante. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Levante as mãos assim. Leve mais alto as mãos. Talvez o momento mais difícil de todas as vezes que eu ministrei aqui na conferência foi hoje, com muita pressão na minha alma, para Deus falando para mim que eu não sou nada e nem ninguém, eu sou uma sarça, eu preciso do fogo. Elias era homem como você e eu, mas ele orou e Deus o ouviu. Fica firme, seja zeloso, tenha coragem de propagar a voz profética, mude a tua história. Jesus está voltando. Eu vou voltar a palavra, mas eu preciso que você levante a sua mão e renove a sua aliança de ser voz profética sobre tudo que Deus falou conosco hoje de manhã. Pegue a mão de alguém no alto e comece a orar com ele. Fogo consumidor, venha ter em nós, aquecer a chama que um dia queimou. Ore por alguém, ore. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se prostraram. Chora, casa abaixo. Outros deuses, eis-nos aqui, Jesus, mas existem aqueles que não se dobraram. Agora. Receba! Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanheceu, Uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está Levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas, seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. Recebe o manto, filha. Recebe o manto. Teu nome é pastora.